Fala pessoal, tudo bom? Professor Caio aqui novamente. Hoje vamos trabalhar com there is e there are. Estamos na parte básica, então estamos muito ainda no início do nosso desenvolvimento aqui dessa bateria de exercícios, de vídeos sobre o foco ali na estrutura gramatical, que já vai dar um excelente norte para vocês para utilizar ali o inglês. E hoje, então, trabalhando com there is, trabalhando com there are, é bem sossegado. Vamos lá, então. Minha tela já deve estar aparecendo aí para vocês. Então, temos aqui there is, there are. Informação que você precisa começar de cara é entender que o there is, assim como there are, essas duas expressões, there is e there are, se nós formos unificar para um único entendimento, eu vou falar que there is e there are nada mais é do que você falar que tem alguma coisa. É isso. Tem. Calma lá. Respira. Não é literalmente isso, tá bom? Não é literalmente isso. É porque nós entendemos e nós falamos dessa forma. Por exemplo, eu falo que. Vamos para a seguinte frase. Eu falo que there is a coffee shop near my house. Pronto. There is a coffee shop near my house. Então tá. Acabei de te falar que tanto there is quanto o there are é um entendimento como se fosse falar tem. Vamos aplicar e vamos ver se ele sai exatamente como nós entendemos? Tem, there is. Tem uma cafeteria, tem um café. There is a coffee shop. Tem um café perto da minha casa. Faz sentido para você falar isso? Tem? Fica bacana? Tem um café perto da minha casa. Pronto, é isso. Então eu estou te falando que esse there is, você vai entendê-lo dessa forma. Ah, tem alguma coisa. Só que aquilo que tem, aquilo que eu me refiro que existe, que tem, nesse caso eu me refiro a algo que existe no singular. Eu estou falando que tem uma cafeteria, estou falando que tem um café aqui perto de casa. Ok? Então, there is a coffee shop. Porque se eu fosse falar que tem duas cafeterias, ó, agora já não é mais uma. Ah, eu tenho três lojas aqui perto, agora são três, não são mais uma. Então, esse é o entendimento. Quando nós estivermos falando que aquilo que tem é uma única coisa, bem simples, falamos there is, porque nós vamos associar o is no singular, ok? Is para singular. There is a coffee shop near my house. Combinado? Perceba também que na estrutura do there is, utilizamos a palavra a. Esse artigo a é um artigo indefinido que nós falamos um ou uma. Para você falar que tem um ou uma, ok? Mas peraí, o que eu quero dizer com esse um ou uma? Um ou uma, não no sentido de ficar contando um café, não. É num sentido genérico, é num sentido não específico. Eu falo, tem um café. Que café? Cara, não sei. Tem um café qualquer. Tem um café. Um exemplo clássico que eu costumo utilizar ali quando eu estou passando essa matéria a primeira vez para os alunos é: imagina a seguinte situação. Eu falo para você, poxa, pessoal, hoje quando eu estava vindo para a aula, o carro quebrou. O carro quebrou. Esse o é o artigo. O carro quebrou. Quando eu falo que quando eu estava vindo para dar aula hoje, o carro quebrou, te pergunto, o carro quebrou te dá a entender que o carro é de quem? Quando eu estava vindo para aula hoje, o carro quebrou. Te leva a entender que é meu carro, que foi o meu carro que quebrou. Ok? Artigo definido. Bom,
Agora vamos para essa situação do A, porque o A ele é um artigo indefinido. Indefinido, vamos colocar na frase. Poxa, pessoal, hoje quando eu estava vindo para aula, um carro quebrou. Hoje, quando eu estava vindo para aula, eu estava lá dirigindo, um carro quebrou. Significa que foi o meu carro que quebrou? Não, eu estou falando que um carro quebrou. Então, sei lá, eu estava dirigindo, quando de repente, talvez o carro ali na minha frente, ou o carro atrás de mim, ou passou um carro do meu lado, mas eu sei que quando eu estava vindo, um carro quebrou. Um carro qualquer, um carro genérico quebrou. Um carro indefinido quebrou. Pronto, essa é a função desse A que você está vendo ali. É um ou é uma. Nesse caso, eu estou falando que tem um café. Qualquer café, um café indefinido, ok? Então, there is a coffee shop near my house. Combinado? Organizando para darmos continuidade com there is, vamos fazer a forma negativa, puxando ali, lembrando ali, memória. Como que eu trabalho o is na sua forma negativa? Eu falo there isn't. There isn't a coffee shop near my house. There isn't. Trabalhamos com isn't. Combinado? Verbo to be, hein? Simples, fácil. Tá bom. Vamos criar então agora uma pergunta direta. Imagina que a pessoa te perguntou: olha, tem um café perto da sua casa? Tem um café perto da sua casa? E aí você respondeu: no, there isn't a coffee shop near my house. No, there isn't a coffee shop near my house. Mas qual foi a pergunta? Como é que eu crio a pergunta? Tem um café perto da sua casa? Uma pergunta fechada, uma pergunta de sim ou não. Tem um café? Verbo to be. Nós fazemos uma inversão com o verbo to be para criar pergunta. Is there a coffee shop near my house? Is there a coffee shop near my house? Pronto. Quando eu falo is there a coffee shop near my house, eu estou criando uma pergunta de sim ou não, que eu poderia responder com a forma curta ou com a forma completa. No caso, se eu deixo exatamente como você está vendo ali, no, there isn't a coffee shop near my house, resposta completa. Resposta curta, negativa primeiro. No, there, perdão. No, there isn't. No, there isn't. Já está respondido. Então, is there a coffee shop near my house? No, there isn't. Perdão, aqui, como a gente está simulando que você está conversando com outra pessoa, né? A pessoa virou para você e perguntou se tem um café perto da sua casa, né? Então, está simulando uma conversa. Então, vamos para your. Is there a coffee shop near your house? Agora sim. No, there isn't. Resposta curta na negativa. Resposta curta afirmativa. Sim, cara. Yes, there is. Se você for fazer a resposta agora completa, afirmativa, yes, there is a coffee shop near my house. Yes, there is a coffee shop near my house. Então, nós temos verbo to be invertendo, is there, criamos uma interrogação. Ok? Resposta curta, no, there isn't. Resposta completa na negativa, there isn't. No, there isn't a coffee shop. Então, ó, there isn't. Resposta curta afirmativa, yes, there is. Enquanto na resposta completa, yes, there is a coffee shop near my house. Pronto. Chamando a atenção agora para aquele artigo. Lembra que eu falei aqui agora, um ou uma? Então, olha só, independente se você está criando uma pergunta, independente se você está criando se você está respondendo negativamente ou se você está afirmando positivamente, o A, ele está aparecendo, ó. There isn't a coffee shop near my house. Yes, there is a coffee shop near my house. E na pergunta, is there
coffee shop near your house. Pronto. Então, o a nós utilizamos no singular, ok? Só podemos utilizar o a com estrutura do singular. Então, agora você pausa o vídeo, termina de copiar isso daqui, porque eu vou iniciar plural. Plural, vamos trabalhar com are. Então, temos aqui, já fechamos com there is, vamos para there are. Trabalhando com there are, eu falo que there are two shops, por exemplo, near my house. There are two shops near my house. Então, olhando aqui com calma, novamente eu estou afirmando que tem, só que agora aquilo que tem é no plural. Então, eu estou falando que tem duas lojas. There are two shops near my house. Atenção, aquilo que tem que vir no plural, ok? There are two shops. Mas olha, cuidado, não é sempre que você vai ver uma palavra que tem o S que significa que é plural. Pode ter outras palavras que não têm o S e vão ser plural. Uai, como assim? Eu poderia falar que there are people here. There are people here. Quando eu falo que there are people here, eu estou falando que tem pessoas aqui. Esse é um entendimento, combinado? Tem pessoas aqui. There are people here. People já é um plural, então tá tudo ok. There are people here. Ótimo. Vamos então fazer a negação? Eu imagino que você já sabe. There aren't people here. There aren't people here. Eu estou falando que não tem pessoas aqui. Ok. Você pode falar dessa forma. Tá lindo, tá maravilhoso, tá perfeito. Mas é muito mais comum você utilizar, você escutar there aren't any people here. There aren't any people here. Esse any, nesse caso, ele está significando, ele está sendo transformado para não tem qualquer pessoa aqui. Tá bom, eu sei que não é muito comum a gente falar assim. Geralmente a gente fala que não tem ninguém aqui. É assim que a gente costuma falar, né? Não tem ninguém aqui. Então vai estar criando esse sentido. Quando eu tiro o N, se eu falo there aren't people here, não tem pessoas aqui. Não tem pessoas aqui. Se eu falo com N, there aren't any people here, não tem qualquer pessoa aqui. Não tem nenhuma pessoa aqui. Combinado? Então, perceba que esse N, eu não utilizo ele na parte afirmativa. Eu utilizo o N quando eu tenho negativa. Combinado? Negativa. Eu tenho there aren't any. Vou marcar aqui junto. Combinado? Então, vamos continuando? Trabalhando agora. Para criar a pergunta, imagina, o que será que a pessoa perguntou para falar, tem gente aqui. Não, não, tem ninguém aqui. O que será que a pessoa perguntou? Verbo to be, sendo utilizado na forma interrogativa, nós fazemos uma inversão, não é? Deixa eu deixar isso aqui bonitinho. Pronto. Invertendo, então, vamos colocar primeiro o verbo to be. Are there people here? Are there people here? Tem gente aqui? Tem gente aqui? Are there people here? Are there people here? Tá ótimo, tem gente aqui, ok. Posso perguntar dessa forma, tá lindo, tá maravilhoso. Contudo, é mais comum você também encontrar a pergunta sendo feita: Are there any people here? Are there any people here? Estou perguntando agora se tem alguma pessoa aqui. Tem alguém aqui, beleza? Então,
Olha só que o N, ele acontece em 2 momentos. O N, ele está aparecendo em uma frase. Primeiro, em uma frase negativa e também temos em uma frase interrogativa. Mas para deixar uma coisa mais ajustada, pensa o N utilizando, primeiro, em uma estrutura no plural. Nós estamos falando no are, não é? Ó, are there, there aren't. Então, nós estamos falando no plural. E na estrutura do plural, vamos utilizar o N quando eu estiver em uma negative ou quando eu estiver em uma interrogative. Quando eu estiver em uma interrogativa. Combinado? Então, esses são os casos que você vai estar tendo que tomar um pouquinho mais de cuidado com o N. Belezinha? Então, show. Para eu complementar aqui as informações, eu vou associar agora com um pronome interrogativo. Um interrogativo. What, where, when, how much, how many. Vamos nesse de cá. Combinado? Vamos associar então? Quando eu crio a pergunta, eu crio primeiro iniciando com W8 question, com aquele pronome interrogativo. What, where, combinado? Mas eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou perguntar quantos de alguma coisa. Por exemplo, assim, eu quero saber quantos quartos tem a sua casa. Quantos quartos? Tem quantos quartos? Seria isso. Tem quantos quartos? Para a gente criar esse quantos, nós vamos utilizar o how many. How many? Quantos? Uma informação interessante para vocês que já estão no início do curso, eu posso perguntar quanto, de duas formas em inglês. How many ou how much. Porém, how many nós utilizamos para perguntar quantos de alguma coisa contável. How much nós utilizamos para perguntar quanto de alguma coisa incontável. Então, substantivo no inglês, ele é analisado também em countable, contável, uncountable, incontável. Combinado? Nesse caso, how many, nós estamos utilizando para perguntar sobre quantos de alguma coisa contável. Quantos quartos? Quantas pessoas? Então, se existe a palavra no plural, se existe o plural daquela palavra, é uma palavra contável. E para eu criar a pergunta de quantos de alguma coisa, é exatamente da mesma forma. Quantos quartos? How many bedrooms? Mas eu quero saber quantos quartos tem. Quantos quartos tem? How many bedrooms are there? Pronto. How many bedrooms are there? Quantos quartos tem? Beleza? Percebe então, quando a gente cria a pergunta com how many, olha onde vai aparecer o are there. Lá no final. How many, ok? Outra informação. Se você está criando a pergunta com how many, você precisa me dizer quantos de alguma coisa no plural. Quantos quartos? Quantas pessoas? Será que a gente consegue? Quantas pessoas? How many? Vamos mudar para how many people are there? Quantas pessoas tem? Beleza. Aqui, ó. Agora, people é a nossa palavra no plural. Então, how many people are there? Quanto? Beleza? Se eu fosse responder, na sua resposta, você me falaria que there are 10 people. Tem 10 pessoas. There are 10 people. Ok? Quantos quartos? Não. Então, quartos, eu vou falar que there are 3 bedrooms. There are 3 bedrooms. Combinado? Tranquilo? Sossegado? Então, tá bom. Fechamos aqui essa parte do
there is e do there are. E a nossa última consideração. Lembra que eu falei no início do vídeo? Eu falei o seguinte: olha, esse é um entendimento, mas não é literalmente isso. O que eu estou te falando é que, na verdade, there is e o there are, ele é o nosso verbo haver no sentido de existir. Então, é como se fosse há quartos, há pessoas. Mas a gente não tem esse costume de falar dessa forma. A gente não tem o costume nem sequer de entender dessa forma. Se alguém falar assim, ah, pessoas, você vai dar uma travada. Tipo, o quê? O que você... Não, não entendi não. Então, o entendimento é o entendimento de ter, entre aspas. Tem pessoas aqui. Há pessoas aqui. Viu? Então, na verdade, ele é o verbo haver no sentido de existir. Combinado? Pronto. Agora sim, finalizamos tudo sobre there is, there are, trabalhamos interrogativo, afirmativo, trabalhamos tudo. Próximo vídeo, então, a gente vai trabalhar resolvendo aquela bateria de exercícios. Combinado? A gente se vê daqui a pouco.